É o programa Bíblia no meu dia a dia e é uma alegria imensa ter você nesse momento especial onde nós paramos diante da palavra de Deus para lê-la, meditá-la, contemplá-la e aplicá-la na nossa vida a partir da oração. É a Lexio Divina, a leitura orante. Essa grande dádiva que Deus concedeu à Santa Igreja de uma leitura orante, espiritual da Palavra de Deus, exatamente para nós colhermos frutos para a nossa vida, para que nós amadureçamos o nosso caminho de fé, mas também para que nós nos posicionemos no combate espiritual, mas também na dimensão do nosso caminho de conversão cotidiano, diário. Por isso, eu e você devemos estar muito abertos, atentos e disponíveis na mão de Deus para que Ele faça conosco aquilo que Ele desejar. Quero convidar você, então, a abrir o seu coração e, junto comigo, suplicar a presença do Divino Espírito Santo no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, também o seu caderno. Vamos anotar o texto que nós iremos meditar hoje. 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 2 até o versículo 17. 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 2 ao versículo 17. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Transcorreu um longo tempo, cerca de 20 anos, desde o dia em que a arca foi instalada em Cariate Jearim. Então toda a casa de Israel se lamentou diante do Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se voltardes de todo o coração para o Senhor, tirai do vosso meio os deuses estrangeiros e as estátuas de Astarte. Dirigi os vossos corações para o Senhor e servi somente a Ele. Então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E os israelitas afastaram os ídolos de Baal e de Astarte e serviram somente ao Senhor. Samuel falou: reuni todo Israel em Masfa, para que eu ore por vós ao Senhor. Reuniram-se em Masfa, tiraram uma água e derramaram-na diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Samuel foi juiz dos israelitas em Masfa. Os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Masfa. Os príncipes dos filisteus então marcharam contra Israel. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus e disseram a Samuel: não cesses de invocar o Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho que ainda mamava e ofereceu em holocausto ao Senhor. E Samuel clamava ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus iniciaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, naquele dia trovejou com grande fragor sobre os filisteus, aterrorizando-os, e foram vencidos por Israel. As forças de Israel saíram de Masfa e perseguiram os filisteus, destroçando-os até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Masfa e Sen. Deu àquele lugar o nome de Ebenezer, isto é, Pedra do Socorro, dizendo: até aqui o Senhor nos socorreu. Assim os filisteus foram humilhados e nunca mais voltaram ao território de Israel, porque a mão do Senhor pesou sobre os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, de Ácaron a Gate. Israel libertou os territórios delas da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Cada ano visitava Betel, Gilgal e Masfa e atuava como juiz de Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, onde se encontrava sua casa. Ali julgava Israel e ali construiu um altar ao Senhor. Vemos aí algo muito importante, um lamento. O povo se lamentava. A palavra hebraica é narra, né?
chorar profundamente, gemer com saudade do Senhor, uma saudade da presença de Deus. O povo começa a reconhecer a necessidade da presença do Senhor, a reconhecer a necessidade que eles traziam de viver nessa presença, não é? Porque Deus era com eles. E aí Samuel começa a propor a eles uma conversão real, afastar os deuses estrangeiros, Baal e Astarte, e servir só ao Senhor. Não é uma conversão emocional ou uma conversão parcial, não. É uma decisão radical e prática. É preciso romper com a idolatria. Foi exatamente isso que Samuel propôs. E aí, né, o povo jejua, eles fazem aquele ato profético de derramar a água diante do Senhor como um sinal ali de penitência, de purificação, e aí vem a realidade, né, que nós ouvimos aqui da parte do Senhor, da parte de Deus em favor do povo e de tudo aquilo que a liderança de Samuel naquele momento ela indicava. A nossa conversão hoje diante dos ídolos, os ídolos do tempo moderno é o dinheiro, os ídolos do tempo moderno é o prazer, é a egolatria, onde nós nos colocamos, né, como senhores de todas as coisas, mas também são as ideologias. Nós precisamos de uma conversão radical, a semelhança dessa decisão radical e prática proposta por Samuel. Então, olhe para a sua vida, avalie, veja se tem algum ídolo, se tem alguma realidade que você tem dedicado a sua vida e colocado no lugar de Deus. Então, é hora de colocar Deus no seu devido lugar. Por quê? Enfrentamos batalhas. Logo veio a batalha contra os filisteus. O povo ficou com medo, mas Samuel se colocou na presença de Deus em intercessão. Deus trovejou. O povo, na verdade, Deus venceu por meio do povo os filisteus, porque a verdadeira batalha espiritual, ela é vencida com o coração quebrantado diante de Deus, o coração que reconhece Deus, o coração que é humilde, que coloca Deus à frente da batalha. E aqui nós vemos Israel vencer os filisteus porque colocou Deus à frente da batalha, arrependeu-se dos seus pecados, quebrou o vínculo, a aliança com os ídolos pagãos e se rendeu totalmente a Deus. É impossível Deus não vencer. Deus venceu, né? E Samuel, ele vai fazer aquela declaração, né? Até aqui o Senhor nos auxiliou, né? Até aqui o Senhor nos auxiliou. Veja só, o povo aqui, quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Masfa, eles vão guerrear, e aí o povo pede a Samuel: não cesse de invocar o Senhor nosso Deus para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho que ainda mamava, ofereceu em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, o Senhor atendeu. Enquanto Samuel oferecia os holocaustos, os filisteus iniciaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, naquele dia trovejou com grande fragor sobre os filisteus, aterrorizando-os, e foram vencidos por Israel. As tropas saíram, Israel foi fazendo ali a purificação. Samuel levanta ali a pedra, né, de socorro, de auxílio, Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos socorreu. Nós precisamos declarar isso: o Senhor nos socorre. Mas nós devemos ter aliança com Ele, nós devemos ter comunhão com Ele, nós devemos romper com o pecado, romper com a idolatria, nós devemos arrepender-nos constantemente dos nossos pecados e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Deixando Deus ser Deus na nossa vida, nós vamos ver sempre a vitória do Senhor nos nossos combates, nas nossas lutas, naquilo que nós enfrentamos. Por quê? É dessa maneira, nós vamos abrindo as portas para que Deus vença. Nós vamos abrindo o coração para que Deus vença. Nós vamos clamando ao Senhor nas batalhas que nós enfrentamos, sejam elas na nossa família, no nosso trabalho, sejam elas batalhas pessoais contra tendências, pecados, vícios, e aí nós vamos percebendo Deus vencendo, Deus se estabelecendo, Deus governando, Deus reinando, Deus atuando em nosso favor. Por isso, é importantíssimo que eu e você reconheçamos esse Deus e coloquemos o Senhor na frente das nossas batalhas, dos nossos combates. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje da parte de Deus? Veja bem,
vamos colher o seguinte: reconhecer o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida é fundamental para vencermos os combates e as lutas travadas no nosso dia a dia. Esse reconhecimento é gerador de conversão e de aliança para com Deus, rompendo assim com a idolatria e colocando o Senhor no lugar devido. O centro da nossa vida é o lugar que lhe cabe. Ou seja, Jesus deve ser o centro da nossa vida. E a partir dessa decisão de colocá-lo no centro da nossa vida, nós quebramos os altares dos ídolos. Lá era Baal, Astarte, hoje é o dinheiro, o prazer, o poder, a fama. Hoje é o egoísmo, a egolatria, hoje é a realidade das ideologias. Nós precisamos romper com esses ídolos e colocá-lo no centro e deixá-lo vencer as nossas batalhas. Nós precisamos, movidos por essa palavra, rezar, pedir a Deus a graça de nós sermos fiéis. Senhor, nós queremos ser fiéis, nós queremos declarar como Samuel declarou: até aqui nos socorreu o Senhor. E eu sei que o Senhor nos socorrerá à medida que nós colocarmos o Senhor no centro, à medida que nós voltarmos totalmente para o Senhor, de coração contrito, arrependido dos nossos pecados e decididos pelo seguimento do Senhor em todos os dias da nossa vida. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça. Não permita, Senhor Deus, que nós coloquemos qualquer realidade de idolatria no centro da nossa vida e nos faça viver aquela que é a sua vontade, aquele que é o seu projeto a nosso respeito, que é um projeto de vitória, que é um projeto de conquista, que é um projeto de conversão cotidiana, diária, para que assim, no centro da nossa vida, o Senhor seja sempre o vencedor. Amém. É exatamente isso. Deus quer ser o vencedor em tudo na nossa vida, mas Ele espera de nós uma decisão radical, um rompimento com tudo aquilo que não agrada o coração dEle. Dessa maneira, nós vamos sempre celebrar as vitórias de Deus na nossa vida, porque até aqui nos socorreu o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.